Um ótimo dia, amigos do canal. Mais uma vez, Edmilson chegando com mais um podcast da série do Êxodo. E hoje nós vamos falar da sexta praga. E aqui nessas pragas é que você está acompanhando a cada episódio, né? Uma lição preciosa da palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre a praga das úlceras. De fato, o mal que foi lançado, né? Contra os homens e os animais, e você vai perceber qual foi a reação de Faraó diante desse episódio, diante dessa praga. Para isso eu quero desde já agradecer o seu carinho, a sua audiência. Peço para você deixar o seu like nesse vídeo, porque nos ajuda a alcançar mais vidas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal. E eu quero aqui agradecer a sua companhia. Você que está acompanhando a série, você que está sempre nos ouvindo através do podcast, eu quero te agradecer. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deixa também seus comentários. Fale aí o que você tem aprendido através dessa série, porque o seu testemunho nos ajuda, né? E ajuda outras pessoas também, porque eu fico muito feliz quando você compartilha algo que aprendeu aqui em nosso conteúdo. Como sempre, irmãos, eu quero aqui usar o texto do livro do Êxodo, capítulo 9, versículo de número 8. Então, se você tem a sua Bíblia, fique à vontade. Eu vou usar aqui inicialmente a versão NAA e eu quero destacar esse texto, essa que está no capítulo 8 capítulo 9, versículo 8 ao versículo 12. E essa lição aqui vai ser bem profunda a respeito desse texto. Então, sexta praga que o Senhor lançou contra os homens e os animais. Algumas versões vão falar pessoas, outras vão falar contra o povo do Egito e os animais. Mas de qualquer forma, eu quero que você se atente, porque tem lições preciosas da parte de Deus para nós. O texto começa dizendo assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essas cinzas para o ar. Outras versões vão dizer para o céu, diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito e em tumores que se arrebentem em úlceras, nas pessoas e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar, e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlcera nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Interessante. E este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então, o Senhor já havia falado que Faraó iria permanecer com o coração endurecido. Mas eu quero aqui também usar uma outra versão que está na versão Almeida Revista e Atualizada, porque as versões também ela nos ajuda e nos mostra o quanto esse episódio abalou e atingiu o povo egípcio de forma terrível. Olha só, eu destaquei para vocês que algumas versões vai trazer informações com palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. Então nós vemos que no versículo 9 do capítulo 9 vai dizer:
ela se tornara em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlcera nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Esse é o versículo 9, do capítulo 9. No 10 vai dizer mais uma vez, que esse pó se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Eu também vou trazer uma outra referência de um texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 28. Então, se você tem a sua Bíblia, você pode me acompanhar. Eu quero trazer aqui uma informação importante. Versículo de número 27. O Senhor te ferirá com úlceras, com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. Preste atenção. Aqui, mais uma vez, estava se referindo ao castigo pelas desobediências, e já em Deuteronômio, o texto que Moisés escreveu, destacando que se o povo não andasse na presença do Senhor, não obedecesse, eles iriam ser atingidos com as mesmas pragas que os egípcios foram afligidos. Aqui está se destacando justamente para a praga das úlceras, dos tumores, ou seja, de sarnas, de coceiras. Então, eles eram afligidos justamente porque Faraó endureceu o coração e não queria deixar o povo de Israel sair do Egito. E interessante é que o povo de Israel, aqueles que não obedeceram ao Senhor, também foram atingidos com essas pragas. Ou seja, o Senhor disciplinou, não só puniu os egípcios, como também disciplinou alguns do seu povo que não obedeceram a sua palavra com as mesmas pragas. O que nós podemos aprender com essa lição, irmão Edmilson? Olha, eu falo que muita coisa você pode aprender com esse texto. Uma das coisas mais importantes é que não adianta resistir à voz de Deus, à ordem de Deus, que era o que estava acontecendo aqui com o Faraó. Ele resistiu ao Senhor e, por causa da sua dureza de coração, ele sofreu terrivelmente com cada praga, com cada castigo que era lançado contra ele e o seu povo. Agora, o que chama a atenção nessa praga é que a gente não percebe em Faraó uma preocupação no sentido que essa praga encerrasse. Isso me faz pensar que Faraó ele não foi afligido aqui, somente o povo egípcio, o povo que fazia parte do Egito, os animais, porém Faraó ele assistiu essa praga sendo lançada contra o seu povo. Até porque se de alguma forma ele fosse afligido, eu tenho certeza que ele iria pedir que Moisés suspendesse a praga. Nesse episódio da praga das úlceras, você não vê isso acontecendo. O texto vai encerrar falando dessa praga que o coração de Faraó se endureceu, como o Senhor havia dito a Moisés. Então me faz entender que o orgulho extremo de Faraó fez com que ele não se preocupasse. Isso mostra que ele não tinha apreço pelo seu próprio povo, que ele se via como um ser superior a todos. E o seu comportamento em relação ao povo de Israel era de desprezo, não só pelo povo de Israel, mas pelo Deus de Israel. E as consequências, claro, foram terríveis. E o Senhor não retirou o peso do seu braço contra Faraó. Pelo contrário, a cada praga, o sofrimento era maior sobre o povo egípcio,
porque a insistência de Faraó em permanecer resistindo à voz de Deus e não deixando o povo sair do Egito, fez com que o castigo aumentasse de maneira tal que culminou no último episódio que vocês vão acompanhar nessa série, que foi na morte de Faraó e seu exército. Então, fica uma lição para aqueles que de alguma forma têm ouvido a voz de Deus e têm resistido, né? Existem pessoas que têm um coração endurecido para a palavra. Elas tentam resistir àquilo que Deus quer fazer em sua vida. Preste atenção. O maior prejudicado em resistir à voz de Deus é justamente aquela pessoa que se endureceu. Então, para todo coração de pedra, eu gosto dessa frase que eu retirei ali de uma meditação no livro lá de Jeremias. Para todo coração de pedra existe um ponteiro de ferro. Interessante, irmão de meus. Para todo coração de pedra existe um ponteiro de ferro. E pode ter certeza que quanto mais duro for esse coração, maior vai ser a batida para que ele possa se lembrar que existe um Deus no céu. Então, voltando aqui para o texto, eu fiz algumas observações e é interessante porque Faraó resistia. Acredito eu que essa praga não foi afetado, mas o seu povo foi. Então Deus observou em cada praga qual era o comportamento que Faraó tinha. Isso demonstra que tudo era por um projeto de poder. Ele queria continuar no trono, ditando regras, porque ele se sentia um Deus, né? E quando Deus quer derrubar um homem da sua posição orgulhosa, ele observa o seu comportamento quando ele tem o poder de decidir as coisas na mão. Muito cuidado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Acredito que alguns já tenham ouvido essa frase. E o interessante é que Faraó continuou resistindo à voz de Deus. Fazendo um paralelo também com o texto que se encontra em Jó, no capítulo 2, versículo de número 7, se não me falha a memória, eu quero meditar com vocês, para vocês poderem entender, porque essas úlceras, esses tumores que atingiu e afligiu o povo do Egito, não tem uma semelhança com um certo personagem da Bíblia, chamado Jó? Tem algumas semelhanças. E pode dizer que foi a mesma? Não, assim, não foi praga, né? Jó foi provado. Então aí tem uma grande diferença, né? E Jó não sofreu por desobediência, ele foi provado para que o nome de Deus fosse glorificado por meio da sua vida. E Deus permitiu então que Satanás tocasse na saúde de Jó. E o interessante é que no versículo 7 do capítulo 2 de Jó, o texto vai dizer assim: então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos. Olha só, tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Será que o povo egípcio também sofreu nesse nível? Não sei dizer para você, mas uma coisa é fato: eles sofreram bastante com essas pragas. E, se tratando de que também havia tumores, houve até uma menção no texto ali de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 27, o povo foi afligido terrivelmente, de maneira que o texto vai dizer que os magos não suportaram ficar na presença de Moisés. Deixa eu te falar uma coisa. A melhor coisa é você estar no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus.
Porque por mais que algumas pessoas possam tentar dificultar a sua jornada, elas vão ser com certeza cobradas. E se você está debaixo do propósito de Deus, não se preocupe, Ele cuida de você e tira até os obstáculos do seu caminho, porque Ele tem interesse que você cumpra o seu propósito. É claro que nem sempre nós acertamos nas nossas decisões, existe um momento que nós erramos e temos que ter a humildade de reconhecer isso e pedir a Deus força e graça para suportar os dias difíceis, muitas vezes em consequência de decisões erradas que tomamos, e pedirmos a Ele para que nos direcione no rumo certo, para que a gente conserte a rota do nosso coração. E aqui é um episódio importante, porque estava chegando aí já numa fase, num estágio avançado. O Senhor entrou de fato para resolver a situação, e quando Deus entra em cena, meu amigo, Ele não entra para perder. Aqui nesse livro do Êxodo, você vai perceber que há um desenrolar dessa história, e quem só perdia com essa dureza de coração era Faraó e, consequentemente, o povo egípcio. Porque Deus tinha um plano para o seu povo, Deus tem um plano, e Deus, Ele é maravilhoso porque Ele sabe nos conduzir de maneira que o seu nome seja exaltado na nossa vida, e nada vai impedir o plano de Deus. Amém? Você pode declarar aí: nada vai impedir o plano de Deus na minha vida. Eu sei que o plano que o Senhor tem para mim é um plano de paz e não de mal, para me dar o fim que desejo. Então, o Senhor tinha um plano de bênção para a nação de Israel. Mesmo sabendo que muitos deles iriam falhar, fracassar, retroceder, mas o Senhor não mudou, o seu propósito. Ele sabia de fato o que iria acontecer, e aqueles que permaneceram fiel até o fim colheram muitos frutos, citando o exemplo de Josué e Caleb. Então nós percebemos que não foi uma missão fácil para Moisés. Ele tinha suas dificuldades. Talvez Faraó o desprezava por ele ser gago, ou seja, ter dificuldade em sua fala. Tinha que sempre ali estar acompanhado do seu irmão Arão para proferir as palavras do Senhor. E Faraó, ele não tinha nenhum tipo de apreço pelo seu povo, pelo povo de Israel muito menos. Ele queria apenas escravos para fazer a sua vontade. Então, refletindo um pouco, não é diferente do que o diabo quer fazer conosco. Ele quer nos tornar escravo das suas vontades. E cabe a você pedir a Deus que te livre dessa escravidão que o diabo quer te impor. Já disse aqui que o personagem Faraó, espiritualmente enxergado hoje como o próprio Satanás, que aprisiona as pessoas, que não quer permitir que elas saiam do seu controle, fazendo que elas se tornem escravas das suas vontades, querendo oprimi-las de todas as maneiras, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então não espere dele alívio. Enquanto você estiver na mão do inimigo, ele vai oprimir a sua alma, e só tem uma forma de você sair desse cativeiro, é entregando a sua vida para Jesus. Hoje o Senhor Jesus se manifesta como nosso libertador para nos dar a oportunidade de uma vida nova. Você já experimentou a sensação de ser livre? E quando você fala para uma pessoa que foi presa por muitos anos,
Imagina ali um ex-detento recebendo o seu dia de liberdade. Pergunte a ele qual é aquela sensação de poder sair de uma cela depois de 20 anos, 30 anos e ter contato com as pessoas fora do presídio. O que é que se passa na mente desse homem? Qual é a sensação que ele tem? Parece que um jugo, uma tonelada de correntes caem, da sua mente, também do seu corpo, e ele experimenta a liberdade pela primeira vez depois de muito tempo. Deve ser muito forte essa experiência. Então você imagina esse povo, o povo de Israel, que ficou sendo escravo no Egito por 450 anos, mais ou menos, Parte dele, óbvio, tinha regalias, conforto, enquanto José permaneceu ali. Porém, ele morreu, passou outras gerações e ninguém mais se lembrava dele. Então o povo foi bastante oprimido, até porque a nação cresceu muito esse tempo que estava no Egito. As mulheres hebreias tinham uma facilidade grande para dar filhos, diferente das egípcias. E mostra que a bênção de Deus, ela enriquece em qualquer lugar. E o crescimento da nação de Israel no Egito, claro, estava incomodando os egípcios, o rei, o faraó, e ele entendeu que aquele povo tinha que ser escravo ali naquele lugar. Só que Deus não tem para você escravidão. Amém, irmão Edmilson? Então repita comigo. Deus não tem para mim escravidão. Deus me fez livre em Cristo Jesus para desfrutar da liberdade com Cristo. Vou repetir, com Cristo, não sem Ele. Porque liberdade sem Cristo é prisão. Então, liberdade você só tem ela com Jesus. E qual que é a lição desse episódio de hoje? É que nada vai parar os projetos de Deus na sua vida. Por mais que o inimigo tente colocar enfermidades em você, tenta te paralisar com alguma coisa, alguma palavra, por mais que ele te sentencie a sofrer um pouco mais, saiba que Deus está no controle e não vai permitir. Nem tudo que o diabo tentar fazer contra você, ele vai ter êxito. Pode ter certeza que o diabo é como um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Ele não faz nada que Deus não permita ele fazer. Nós vemos isso, por exemplo, lá no livro de Jó. Tudo foi com a permissão de Deus. Ele não tem 1 centímetro a mais. Ele só faz aquilo que o Senhor permitir ele fazer. Agora, uma coisa importante que eu quero te falar aqui. A sentença do diabo já foi proferida. Não há como ele fugir dessa sentença. A sentença dele é o lago de fogo e enxofre, o inferno, a saber, a segunda morte. E ele, óbvio, ciente dessa condenação eterna, ele quer levar mais pessoas com ele para esse ambiente, para esse lugar. Mas cabe a você hoje romper com as prisões do diabo, entregando a sua vida a Jesus. Porque a palavra de Deus, ela pode muito em seus efeitos, desde que você confie no Senhor. E o convite para você hoje é esse. O faraó foi punido terrivelmente em várias pragas, e nessa sexta não era diferente, porque a praga das úlceras atingiu todo o povo, os animais, e Faraó teve que assistir isso com seus próprios olhos.
Como é triste um homem sofrer castigo por não obedecer à voz de Deus. Como é triste uma pessoa resistir à voz do Senhor. Faraó pagou um preço alto com a própria vida e ainda uma condenação eterna da sua alma, porque endureceu o coração. Mas Edmilson, o Senhor já fez ele com esse propósito, né? Tem pessoas que falam, mas Deus não predestinou uma pessoa para o inferno, isso seria muito triste. Vemos o exemplo de Faraó, né? O Senhor criou ele para esse fim, para que o nome dele fosse glorificado e no fim Faraó fosse destruído. Quem pode questionar o Criador de todas as coisas? Então, nós temos que agradecer a Deus por essa história. Está na Bíblia e porque você está tendo a oportunidade de aprendê-la junto comigo. Amém? Espero que essa mensagem tenha edificado a sua fé. Quero aqui agradecer a sua companhia. Estou muito feliz em compartilhar essa série do Êxodo com vocês. Está sendo algo assim dia a dia, né, construído. Depois você faz uma maratona aí de todos os episódios para você poder entender essa história grandiosa que é o livro do Êxodo. Eu sempre falo o seguinte: você quer entender o que Deus vai fazer? Olhe para o que Ele já fez. Tá bom? A palavra de Deus é um guia sobre todas as coisas que Deus fez, está fazendo e vai fazer. Está escrito, é só você meditar e ler a palavra. Quero te agradecer. No próximo episódio nós vamos falar sobre a 7ª praga, chuvas de pedra. Tenho certeza que nós vamos aprender coisas grandiosas também. E aproveite para compartilhar esse vídeo. Deixe o seu comentário. O que você aprendeu? O que você achou dessa passagem, dessa 6ª praga que o Senhor lançou contra Faraó? A praga das úlceras, doenças terríveis. E eu tenho que destacar para você uma coisa. Existem muitas enfermidades que é consequência de desobediência. Preste atenção no que eu estou falando. Não adianta desobedecer a Deus. Se você perceber que está pegando um caminho que está te deixando doente e você está desobedecendo a Deus, se arrependa, volte-se para Deus que você será curado, tanto no corpo como nas suas emoções. Amém? Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Quero encerrar com uma oração, agradecendo a Deus pela sua companhia. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais um podcast, por mais uma mensagem. Eu creio, Senhor, que essa palavra alcançou muitos corações, pessoas que receberam uma orientação espiritual, pessoas que aprenderam mais uma vez sobre a sua poderosa palavra, que é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor obedecer do que não se arrepender. Senhor, nos ajuda a ser fiel, nos ajuda a andar na Tua presença, que nós tenhamos um coração ensinável, sempre disposto a Te obedecer. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa, ó Deus, os nossos pecados, pois Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, socorro sempre presente na hora da angústia. Tu és aquele que nos consola nas aflições, Tu és aquele que nos fortalece nos dias de lágrima, Tu és aquele que cuida da nossa família. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Bendito seja o Teu nome. Abençoa esta pessoa que me ouve nesse dia. Abençoa a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.
Até o nosso próximo podcast. Deixe o seu comentário, compartilhe, deixe o seu like, porque você fazendo isso ajuda esse canal. Deus te abençoe.